Então, hoje trataremos de Romanos capítulo 9. Faremos, como no 8, vários pequenos vídeos, porque está mais simples para publicar. Então, Paulo começa esse capítulo, primeiro, do 9 ao 11, tem algo especial, capítulo 9 ao 11. Paulo faz uma espécie de teodiceia, que é uma justificação dos procedimentos de Deus em relação ao homem. Ele faz uma coisa brilhante, que é uma harmonia entre o Velho e o Novo Testamento, né? Tem uma coerência de Deus para consigo mesmo, com o seu propósito, em especial para com a nação de Israel. Então, o capítulo 9, em resumo, de versículo 1 a 3, a identificação de Paulo com os judeus, do 4 e 5, a descrição da situação e posição dos judeus, o 6 é um versículo chave, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Do 7 ao 13, vamos entender o que significa Israel. E do 14 ao 24, será que Deus é injusto? De maneira nenhuma, em relação a Israel. 25 a 29, o amém do Velho Testamento diante da doutrina. E do 30 ao 33, um resumo do capítulo onde os gentios estão entrando no reino e os judeus estão fora. Bom, começa então o capítulo 9, versículo 1 a 3. Tive aqui um problema técnico aqui, né? Paulo, ele começa esse capítulo desejando, se possível fora, ser retirado da salvação por amor aos seus irmãos judeus, né? Paulo tinha essa paixão forte. Ele deve ter sofrido muito, porque os judeus, eles o perseguiram ferrenhamente. Então vamos ler o versículo 1 a 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Essa dor no coração por causa de Israel, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, poderia, não é? Não como uma obrigação, mas como um desejo. Se fosse possível, que não é possível, alguém dar a vida, só Cristo deu, né? Nós podemos ser intercessores. Poderia desejar, seja anátema de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. E versículo 4 e 5, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é, sobretudo, Deus bendito eternamente. Amém. Esses dois versículos são, né, gloriosos, porque praticamente é um sumário do Velho Testamento. E na Bíblia, nada é descartável, né? Num certo sentido, o termo judeu é usado para distinguir entre o povo de Israel e o gentio. E o termo hebreu, quando fala da língua, né? E o israelita fala mais do povo escolhido. Então, dos quais que são israelitas. Deles é a adoção de filhos, né? Em Oséias fala do meu filho, em Êxodo fala, né, Israel meu filho, Êxodo 4, 22. Então, deles é a adoção de filhos. Que legal, né? Deus os adotou como filhos seus, especial. Deles é a glória, né? A glória, Israel viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus, né, no deserto, viu a glória de Deus nos 40 anos do deserto, o maná caía, a nuvem vinha, viu a coluna de fogo guiando o povo, viu a glória de Deus no Monte Sinai, quando foi dada a lei. Então, se alguém
fosse se firmar em ter visões, né? Ninguém acima de Israel seria salvo, mas não é porque viu que vai ser salvo, né? Incrível, né? Como Jesus falou para Tomé, bem-aventurados que não viram, não tiveram visões espirituais e creram, visões da glória, que é maravilhoso, né? Como Moisés pediu a Deus que lhe mostrasse a glória. Deles também são as alianças, né? Então Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés e com Davi, que é a aliança do Messias. Deles é a lei, ou a dádiva da lei, segundo Deuteronômio 4. A lei foi dada, né, em voz audível lá no monte, o monte tremia, Moisés ficou assustado, né? Eles são um povo único que tiveram Deus falando com eles, escrevendo, né, nas tábuas com seu próprio dedo. Deles é o culto. Culto é a mesma palavra de serviço, né? Tanto que em inglês culto é service, né? Que é melhor seria traduzir por serviço, né? Mas é culto, né? Os israelitas foram ensinados a cultuar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, né? O tabernáculo no deserto, que foi dado por Deus, ele apontava para essa adoração e serviço, e Deus separou a tribo de Levi para o servir, né? Para ser aquela tribo sacerdotal. Deles são as promessas, né? As promessas, né, da vinda do Messias, a principal promessa, né? Promessa dada a Abraão, Isaac, Jacó, promessa de uma terra, promessa de Abraão de um povo, uma descendência, e o descendente que seria o Cristo, né? Que é a principal promessa. Deles é o Cristo, né? Deles é o Cristo, é o ponto culminante, né? É o cume da montanha, a declaração gloriosa, né? Que é sobre todos. Ele tem a supremacia de tudo, ele reina sobre tudo, ele é o maior de todos, só ele é Deus verdadeiro, Deus em carne, Deus Emanuel, né? Então, deles é Cristo. Um dia eu brincando, né, com minha esposa, falei, Deus é judeu. Tivemos uma briga, no bom sentido, né? Mas Deus nasceu na terra judeu, né? Tem a marca que ele é judeu, em nome de Jesus. Então, Paulo fala, depois do versículo 6, aquela versículo glorioso, né? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Esta é uma discussão aí, né? Aqueles judaizantes ou aquelas pessoas que acham que Israel tem uma supremacia sobre as outras nações, se apegam, ou têm dificuldade de explicar esse versículo. Outros que acham que Israel não tem papel nenhum, gostam mais desse versículo, né? Mas Israel tem um papel, né, no final da história, que Deus vai visitá-los e afastar deles o seu pecado, e vai haver uma conversão, eu creio, em massa de Israel. Nós vamos ver até esses 3 capítulos, até o versículo 11, basicamente é o plano de Deus para Israel, né? A palavra de Deus não falhou para com os israelitas, né? A palavra não faltou. Por quê? Por que não faltou? Porque nem todos que são de Israel são israelitas, ou seja, o propósito de Deus, né, que nós vimos lá no capítulo 8, né, Deus, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não faltou, né? Pensando que nem todos de Israel são israelitas, primeiro, não existe um país cristão. Essa história de Brasil, país cristão, ou sei lá, Estados Unidos é um país cristão, não existe isso. Existe de uma maioria, mas um país cristão não significa muito. Outra coisa, quem nasce num lar cristão não é necessariamente cristão.
ou até quem batizou numa igreja evangélica, entre aspas, não é necessariamente cristão, ou até quem se diz evangélico não é necessariamente cristão. O quê? Porque nem todos que são de Israel são israelitas, né? Porque existe uma igreja que é visível, essa organização, esse ajuntamento de pessoas debaixo de uma denominação ou num templo, etc. É a coisa visível, e existe uma invisível, que é um organismo vivo, que é formado pelos que nasceram de novo. Bom, no próximo pequeno, no próximo texto, ele vai explicar um pouco o que significa Israel. Ele diz: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Isso foi uma briga de Jesus com os judeus, né? Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então, eles vieram de Abraão e Isaac, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque Abraão teve Ismael e Isaque, e a descendência de Abraão, reconhecida por Deus como Israel, vem de Isaque, né? Porque a palavra da promessa é essa: por um tempo virei e Sara terá um filho. Olha aí a promessa de Deus, né, para Abraão e Sara. Não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, aí começa uma brava discussão teológica, que não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Então, queridos, esse é um ponto que muitos crentes têm muita dificuldade de compreender, né? Porque eles não compreendem a eleição de Deus, não compreendem que o propósito de Deus é segundo a eleição. Ou seja, a escolha é de Deus, a salvação é de Deus, o futuro, o plano, o propósito é de Deus, Ele que escolhe, Ele que elege. Jesus falou isso assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, ou poucos são eleitos. Ou ele disse de outro modo: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então aqui, irmãos, não é uma questão de uma discussão teológica para achar alguma saída, porque aqui está muito claro, né, que Deus escolheu Jacó e aborreceu, e é muito forte, né? E odiou Esaú, rejeitou Esaú. Amei Jacó, odiei Esaú. Amar é colocar o amor em alguém, é escolher essa pessoa, é eleger no plano de Deus. De todas as nações da terra, só a vós vos conheci. Ou seja, lá em Amós, Deus fala isso para Israel. Porque conheceu, porque botou o amor dele neles, elegeu, né? A palavra não falhou, né? A palavra é firme. É os filhos da promessa que conta. Você pode ver que todo o processo de desenvolvimento da história de Israel, o que conta sempre é a promessa. E a promessa é para alguns, não é para todos. Porque ele escolhe uns e aborrece outros. Ele rejeitou os descendentes de Esaú, e você vê que depois os descendentes de Esaú, Edom, se tornaram inimigos ferrenhos de Israel, né? Vamos lembrar que Deus é soberano dos reis da terra, e a escolha de Deus é absolutamente livre e soberana. Deus odeia o pecado e a sua escolha traz à luz um povo para ele mesmo. Toda a humanidade é rejeitada em Adão, e todos os eleitos são aceitos em Cristo.
Simples assim, né? Salvação é um processo divino muito positivo, ou seja, Deus ele interfere no natural de modo sobrenatural. Uns são escolhidos e outros são deixados em Adão. Uns são salvos porque Deus os salvou e outros são rejeitados porque eles pecaram. É simples assim. Olha o que está escrito em Efésios 1, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, isso é Efésios, não é Romanos, né? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, né? Então, a escolha de Deus não é assim arbitrária, mas Deus ele cria alguma coisa nova que eu não sei nem sei explicar como, né? E essa promessa só se aplica a pessoas que nasceram ou vão nascer de novo. E ninguém nasce de novo por moto próprio ou por desejo próprio. Eu hoje vou nascer de novo. Eu estou morto em delitos e pecados, mas hoje eu vou ressuscitar. Isso é hilário. Então, até daqui a pouco, no segunda gravação. Grande abraço.